Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tave. Antes de eu dar continuidade, eu convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários e compartilhe esse vídeo caso desejar. Hoje eu estarei aqui novamente compartilhando com vocês referente a mais um tema importante que se encontra no texto bíblico de Gênesis, capítulo 4 e o versículo 1. Que nos apresenta aqui uma temática de fato muito curiosa, que é a seguinte: Caim era filho da serpente? Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. Quem me pediu, inclusive, para abordar sobre essa temática foi um inscrito do canal chamado Projeto Desvelar. Ele disse o seguinte: Shalom, shalom. Gostaria que quando você tiver um tempo, se puder, traga sua opinião e também textos que falam sobre o seguinte assunto. Primeiro, semente da serpente. Há essa ideia sobretudo no misticismo judaico, de que Caim é filho da serpente, Samael, Satanás. Tipo, o termo Nahash, serpente, seria só uma metáfora, código para o anjo caído, conforme Apocalipse capítulo 12 revela. Bem, então esse seria aqui o primeiro pedido dele, né? Tem um outro também que ele me pediu, que eu estarei atendendo numa outra ocasião. Mas dando sequência, será que de fato Caim é filho da serpente? Vamos averiguar de perto essa questão. Segundo a fonte judaica Pirkei, do Rabi Eliezer, diz: Samael, montado na serpente, veio até ela e concebeu. Depois, Adão veio até ela e ela concebeu Abel, como está escrito: e Adão conheceu a Eva, sua mulher. Gênesis capítulo 4 e o versículo 1. Então, segundo essa fonte judaica, Caim era filho da serpente. Na sequência, nós temos o Zohar, que comenta, dizendo: quando geraram filhos, o primogênito foi o filho do lado da serpente. Esta informação aqui é bem curiosa, porque existe alguns outros ainda comentários, fontes judaicas, que eles trazem uma observação detalhando da seguinte forma: que quando Eva engravidou de Caim, foi porque ela teve relações sexuais com a serpente. Já Abel é fruto do relacionamento sexual com Adão. E existem outras citações que eu poderia compartilhar neste vídeo com vocês. Mas o que eu já apresentei aqui já é uma evidência clara que, de fato, esta proposição, esta tese é defendida por muitas pessoas. Mas o ponto que se levanta é quando se coloca uma crítica em cima desta proposta, que é a seguinte: ela de fato suporta uma análise sintática, gramatical, textual? O que de fato o texto hebraico diz? Então, aqui nós paramos para observar, do ponto de vista, o que realmente está contido dentro do texto hebraico. Mas vamos examinar essa temática aí, para ver de fato no que dá. Nós temos nesta imagem o texto hebraico português, que nos apresenta a seguinte leitura: Verhadam miyadá et Havá, isto, vatahar, vateled, et Caim, vatomer, kaniti, ish, et Adonai. Traduzido literalmente ficou assim: e o humano conheceu a Eva, a mulher dele, e concebeu e gerou a Caim. E disse: adquiri homem de junto de Adonai.
As informações aqui do ponto de vista da análise do discurso, do ponto de vista sintático, são para trazer um esclarecimento sobre esta problemática que tem sido defendida aí como uma proposição por muitas fontes judaicas, muitas religiões, se é que assim eu posso chamar, que comentam dizendo que o primeiro filho de Eva, que foi Caim, foi fruto do relacionamento sexual entre ela e a serpente. Porém, alguns pontos aqui são muito interessantes. Alguns fatores contribuem para um esclarecimento lógico e coerente da leitura e compreensão exata desse texto. Podemos perceber aqui que o versículo 1 ele não começa com um verbo, o que normalmente dentro de uma estrutura típica de uma oração no hebraico, o hebraico sempre começa com verbo, quando é uma leitura dentro de uma oração normal. Mas aqui não começa com verbo. Aqui não começa dizendo, conheceu o humano a Eva. Não, começa dizendo o oposto. E o humano conheceu a Eva. Isso tem aqui um fator bem interessante. Normalmente, quando ocorrem esses tipos de estrutura, é para indicar algumas questões. E aqui nós temos aquilo que dentro da análise do discurso é chamado de estrutura Vave Xcatalo. E o que esta estrutura está mencionando? Que aqui ocorre primeiramente uma mudança de cenário. Está indicando que o final do capítulo 3, que se encerra no versículo 24, está trazendo uma narrativa, um cenário. Aqui, porém, se inicia com um outro cenário, uma outra cena, uma outra história, trazendo aqui uma outra visão para o leitor. E dito isto, então, nós percebemos também que além desta informação, o versículo 1 aqui coloca dentro desta construção hebraica uma ênfase sobre Adão, chamando a atenção dos leitores para prestar atenção neste personagem. E aí o texto diz assim, e o humano, também pode ser traduzido como e Adão, conheceu a Eva. Este conhecer aqui se refere a relações sexuais. Então, e Adão teve relações sexuais com Eva, a mulher dele. E na sequência nós temos verbos aqui que ocorrem no aspecto vaiktol, dando continuidade na sequência, o desdobramento da narrativa que diz Vatahar, Vateled, e concebeu e gerou a quem? Et Caim, a Caim. Então, do ponto de vista sintático, gramatical e observando as estruturas da análise do discurso, fica evidente que Caim é fruto da relação sexual que Adão teve com Eva. E partindo deste ponto, então, esta proposição levantada e defendida aí por grupos religiosos, por algumas fontes judaicas, ela acaba caindo por terra porque não se sustenta diante de um exame coerente feito a partir do texto hebraico. Bem, para não ficar ainda só nas minhas palavras, vou compartilhar com vocês algumas informações extraídas de algumas gramáticas hebraicas, para fortalecer o que eu já tenho dito aqui. Nesta gramática de sintaxe hebraica, de Bill e John, comenta, as nuances a seguir serão úteis na interpretação da conjugação vaiktol, sequencial, expressa sequência temporal, descrevendo uma ação ou situação subsequente a uma ação anterior ou agora. Situação: o homem conheceu sua esposa Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Aqui ficou evidente que as ações dos verbos no aspecto vaiktol mostram o efeito do resultado da relação sexual entre Adão e Eva.
E inclusive também aqui eu quero abrir um parênteses para frisar que muitas pessoas não compreendem às vezes a linguagem do texto, como aqui está escrito dizendo que, por exemplo, Adão conheceu Eva. Esta linguagem conheceu é uma linguagem eufemística. Eu vou estar aqui compartilhando também com vocês uma informação bem interessante sobre esta questão aí do verbo yadá, que ocorre no texto hebraico, e o tipo da linguagem que é utilizado dentro, inclusive, deste texto bíblico. Eu acredito que isso também ajudará aqui a detalhar este ponto que é interessante aí, até para muitos leitores que, quem sabe, não têm aquele vínculo, aquela familiaridade com o texto hebraico. Então, esses pontos minuciosos ajudam bastante na compreensão e exatidão do texto. Sobre a questão do verbo yadá, segundo esta obra da exegese e exposição do hebraísta Shishome, apresenta a seguinte informação. Na página 42. Palavras desenvolvem muitas vezes sentidos especializados em determinados contextos. Por exemplo, o verbo yadá tem o significado básico de saber, estar informado, experimentar. No entanto, em suas aproximadamente 943 ocorrências no Antigo Testamento, o verbo exibe um amplo espectro de nuances e, às vezes, transmite sentidos bem especializados. Por exemplo, em contextos em que o foco está na intimidade ou no desejo sexual, o verbo é eufêmico e tem a nuance de copular, ter relações sexuais. E aí cita como referência bíblica Gênesis capítulo 4 e o versículo 1, que é o texto que eu estou abordando, e o capítulo 19, versículo 5 e versículo 8, como exemplo. Então aqui ficou claro, né, que este verbo yadá transmite o sentido aqui eufemístico, né, que tem como propósito expressar o relacionamento sexual. Ainda na gramática hebraica de Van der Merwe, Naudé Edjam, comenta: o vav consecutivo mais imperfeito refere-se às mesmas esferas e aspectos temporais que uma forma perfeita, mas também é caracterizado por progressão. As seguintes esferas temporais podem ser distinguidas: eventos no passado ou eventos concluídos. Agora Adão conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Gênesis capítulo 4 e o versículo 1. Aqui outra vez ficou de forma objetiva a proposta mencionada, a questão da progressão, que é inclusive expressa aí, como já dito de antemão, pelos verbos que ocorrem no aspecto vaiktol, que resultam claramente mostrando que a ação praticada por Adão e Eva, que foi o ato sexual, o relacionamento sexual praticado entre ambos, gerou e produziu dentro de um progresso como uma reação resultativa que foi no filho Caim. Em nada, simplesmente em nada, existe qualquer vínculo, qualquer fragmento expresso, apresentado e deixado no texto que exista uma margem, uma probabilidade da serpente ter tido relação sexual com Eva, sendo assim a serpente pai de Caim. Isto verdadeiramente é fruto de uma imaginação pervertida de alguém que não compreendeu o mínimo da lógica expressa do ponto de vista sintático, gramatical, narrativo, dentro da estrutura do texto hebraico. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Eu espero que estas informações ajudem aí, sendo uma resposta
a esta pessoa que me pediu. Eu esqueci agora o nome do inscrito, mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e Shalom.